meu podcast de hoje vou entrevistar uma grande amiga de muito tempo. Muitos anos, né? Muitos Nem anos. é mais verdade, né? Mais de 10 anos, vamos dizer Eu assim. acho, vamos deixar por de conta 10. disso. A doutora Sandra Bergsch, endócrino, que eu lembro da doutora quando eu trabalhava na mesa de áudio e eu tinha muitas espinhas, e a doutora um dia, com toda a elegância que a gente sabe que tem na doutora, chegou pra mim e disse: "Tu não quer um tratamento de espinhas e tal?" E eu com medo do preço, né? Eu disse: "Bah, como é que eu vou pagar, né?" Daí ela disse: "Não, vai lá no consultório." Daí eu fui a contragosto no consultório. Chega lá, me deu um monte de receita, falando: "Eu quero." Como é que eu vou fazer? E aí a senhora me deu todo o tratamento para minha pele. Não deve lembrar disso. Eu lembro, Lembra? sim, Lembra? sim. E melhorou bastante. Olha que pele que eu tenho hoje. Verdade. Meu Deus, era muito diferente. Obrigado, viu, doutor? Imagina, a gente vê que um guri tão batalhador como tu és, né? E eras já na época. Então eu disse: não, esse guri merece. Olha, agora publicamente eu posso lhe trazer um podcast e lhe agradecer. Obrigado. Muito obrigado, valeu. Né? Eu sou daqueles vários que teve ajuda e pode. E esse programa tem patrocínio de Oral Unique, que é onde nós gravamos o estúdio. Sicredi, né, um grande apoiador desde o início, Sicredi está conosco. Caderode, né, sempre parceiro. Quicão Restaurante e Santa Clara Máquinas Eletricista. Um abraço a todos aí, os nossos parceiros. E o assunto não podia ser outro, né? Quando a gente fala com o endócrino, fala sobre hormônios. E a gente falava agora há pouco aqui, tomando um cafezinho, de que os hormônios mandam na nossa vida, às vezes a gente não se dá conta, é isso mesmo, doutor? Exatamente. Os hormônios são substâncias extremamente poderosas que são feitas no nosso organismo e que a gente desconhece na grande maioria das vezes. O que a gente acaba tendo mais acesso, infelizmente, são os pontos negativos, né? Por exemplo, os caras que tomam como bomba, então, hormônio, isso e aquilo, né? Mas esse é um viés de uma parte hormonal negativa, mas tem muito, o restante tudo é bom. Né? E quanto maior o domínio que a gente tem sobre isso, mais a gente pode fazer. Isso vai desenvolver. A gente é bebezinho, aí desenvolve como criança, aí entra na adolescência, aí a vida adulta, depois na senescência temos as pausas, andropausa dos homens, menopausa, né? E até nessa parte de envelhecimento, os hormônios são extremamente potentes, porque se eles continuam em níveis elevados, eles retardam o processo. E é tão importante, a gente falava agora há pouco sobre espinha, né? Há um processo em que os hormônios fazem isso. É isso mesmo? Sim, exatamente. O que acontece, tanto nos meninos quanto nas meninas? Na adolescência, o organismo deles está se preparando, estão sendo produzidos hormônios como DHEA, testosterona, nas meninas, estradiol. Tanto homem quanto mulher, todos vão ter estradiol, testosterona, progesterona, só que em proporções, claro, os homens mais testo, as meninas mais estradiol. E aí, como está desenvolvendo, aqui a gente tem na hipótese uma série de comandos hormonais. E às vezes o que acontece, por exemplo, nos guris e nas meninas, nessa fase, ainda não está bem ajeitada a produção, então às vezes produz mais do que seria necessário, das espinhazinhas, aí depois fica cicatriz, depois de um tempo aquilo vai reduzindo espontaneamente. Se fosse, vamos dizer assim, teoricamente, não vai ficar até os 50 anos tendo isso. Mas o que acontece é que numa fase de transição, de puberdade, aquilo pode ser tão violento que pode deixar sequelas para uma vida inteira. E na questão emocional também, não? Sim. Os hormônios, eles têm... a gente está acostumado a olhar espinha, testo, coisa e tal, estradiol, a gente pensa em engordar também, emagrecer. Mas os hormônios, uma das grandes áreas de atuação deles é o cérebro. Tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Quando a gente está dirigindo, tu olha direitinho, tu sabe se é mulher ou é homem. Homem já entra, ele tem uma atitude mais agressiva, assim, não digo agressiva, mas... Sim, é mais rápido. É, isso aí. A mulher, sabe direitinho, ela vai mais devagar. Aí quando vê, tá um pouco mais no meio, porque ela tá olhando para o lado. Isso é o estradiol que faz assim, entende? Por isso que tu sabe, ela não é tão agressiva. Não agressivo negativo, eu quero dizer assim, de tomar iniciativa, vem papá. Não que a gente fique o tempo inteiro parado. Sim, mas não é uma característica natural. É,
Exatamente. Tem algumas coisas que... E o trânsito é isso. Se fosse... Já foram feitos levantamentos, por exemplo, de acidentes de trânsito, né? As mulheres até têm vários, mas é tudo batidinha. Uhum. É Quando... leve. Raspou leve. aqui, não viu, Isso. cortou a frente, tá? Mas quando... Nos homens, não. Os caras se matam, destroem o carro. Porque ando mais rápido, inclusive. Isso aí. Isso tem muito a ver com o próprio hormônio. Tem a ver diretamente. Por isso que nós temos as nossas características. Vamos começar assim. Os hormônios da gente foram desenvolvidos ao longo da nossa evolução. Então, vamos pegar que o ser humano ele começou na idade da pedra. Ele foi se transformando, falando de uma maneira simplificada. E aí a gente vai começar a identificar certas características. Por exemplo, o que a mulher fazia? Imagina lá na idade da pedra. Ela estava ali, ela pegava uma frutinha, ela dava para uma criança, ela cuidava para ver se a vovó não ia cair. Ela fazia várias coisas, falava um monte, tá? E também comia várias vezes por dia um pouquinho. Mas ela tinha que ser multifuncional. Porque muitos filhos. Isso aí. Então, o estradiol, do ponto de vista cerebral, que eu estava falando, ele realmente dá muita capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Falar muito, o estradiol faz com que a mulher fale muito, tá? E controle várias coisas. Onde é que estava neste período o homem? O homem estava lá no rochedo, tá? Com a lança na mão, quieto, em silêncio, comia 1, 2 vezes por dia, porque ele tinha que ficar lá, ele tinha que estar ali. Quando o mamute passasse, pá, para jogar a lança. Ele era o caçador. Isso. Provisor. Né? Isso. Então, com isso, ele estava lá. Por isso que como é que funciona? Desde o ponto de vista alimentar, são várias características. O homem vai comer 1, 2 vezes por dia. Porção grande, deu. Tá? O homem também não fica tagarelando, porque o foco dele é diferente. Foram milhares de anos assim. De evolução, então, que contam muito nisso. Por exemplo, olha, tipo assim, o casal está caminhando, a mulher está olhando uma vez, ai, olha aqui, olha ali. E o cara está onde? Ele está atrás, olhando, está quieto, nem está prestando, tá bonito, mas ele está vendo se não vai vir um ladrão arrancar a bolsa dela. Está mais atento. Isso, tá? Então, homem e mulher, na realidade, têm cérebros altamente complementares. Não melhor nem pior que o outro. Não. Complementares. Complementares, um ajuda o outro. Esse é o grande segredo, tá? Porque tu vê que a gente vê desde a questão da evolução, o cara tinha que ir lá, sustentar a família. Não é nada contra a mulher em si. Por isso que eu digo, não é que eu sou contra. Gente, eu acho que a gente não precisa provar nada. Homem e mulher se ajudam. Uhum. Tá? Esse a mulher é o não é melhor objetivo. que o homem não é melhor que a mulher. Exatamente. A medicina diz que um complementa o outro. Exatamente. Os hormônios dizem isso. Isso. Por isso que, por exemplo, nós temos áreas no nosso cérebro, por exemplo, vamos falar ali da parte sexual. Você estava me perguntando, libido, isso. O homem ele tem mais ou menos o dobro da área cerebral que se concentra na parte sexual do que a mulher. Tá? Então, por isso que o homem é mais focado nisso. O homem pensa mais no sexo que a mulher. Isso. Tá? Aí também entram várias outras evoluções e aprimoramentos. Por exemplo, imagina que no início, nos primórdios ali, o macho e a fêmea queriam reproduzir. Tá? Imagina que ainda quando eram muito próximos, não era ainda o ser humano, o homem atual. Né? Então, o que acontecia? A natureza sabia que se ela fizesse, tinha que ir lá, ter relação, engravidar aquela fêmea. Aí cada um ia para um lado. Depois a natureza foi evoluindo e disse, não, olha só, ela precisa desse homem, do macho, para ajudar a cuidar dessa criança, desse filho. Porque o interesse sempre da natureza é a evolução. É que o ser humano vá se desenvolvendo e vá adiante levar a nossa genética. Aí passou a dar muito prazer na relação. Olha só como ela tinha. Depois de um tempo, a natureza, se fala natureza, maneira de simplificar em termos de evolução, ela tinha que fazer que esse macho voltasse para essa fêmea em especial. Tá? E aí começaram a surgir, ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, né, a evolução, que na relação sexual, por exemplo, existe a liberação de grande quantidade, por exemplo, de ocitocina. Ocitocina é um hormônio que já foi batizado tipo do hormônio do amor.
Leia-se da tolerância, do saco e da paciência. Tá? Porque assim, ó, tá todo mundo naquela corrida do dia. Mas no dia seguinte, de uma boa relação, a gente pensa, querido, ele tem as manias, mas eu também tenho as minhas, sabe? A gente Tolera. tá? Porque isso é importante, tu tem que imaginar tudo do ponto de vista evolutivo, para que esse bebê tinha muito mais chance de sobreviver se o pai estivesse junto com a mãe. Presente. Isso aí. Mas não só a evolução, a criação também menciona isso, né? Porque Adão e Eva tiveram filhos, né? E preservavam, e precisava ter um complementava o outro. Ou seja, aqui a gente vê tanto a ciência, a evolução, quanto a criação Isso são falando a linguagens. mesma linguagem. Exatamente. Exatamente. Então, assim, às vezes eu já vi que as mulheres podem se sentir diminuídas, porque vem a partir da costela, se fosse falar do ponto de vista assim, religioso. Gente, mas olha, tem que pensar assim, o cara, eu sou tão importante que ele doou uma parte do corpo dele para me fazer. Ver o outro lado. Então, assim, ó, nos dias atuais, tem uma coisa ainda. Na idade, os nossos ancestrais, tu sabia que eles já tinham babás? Tá? Olha, e creches, eles acharam, fazendo a parte assim de procurando detalhes, que era assim tão complicado que as mães também naquela época tinham que coletar um monte de frutinhas para juntar. Os homens saíam e ficavam muito tempo fora, tá? Caçando, porque não tinha um monte de mamute ali perto, então tinha que caçar. Então o que acontecia? Quando eles para que a mãe pudesse sair e juntar essas raízes e frutas, elas acabavam escolhendo uma que ficava tomando conta das crianças, para que as outras pudessem trabalhar. Ou seja, os mais velhos cuidavam dos mais novos. Não. Assim? Uma das mães, que também uma das mães que ajudava. O jovem ali, ajudava, já era o início de uma creche, vamos dizer assim. Porque nem todas poderiam colher frutas ao mesmo tempo, né? Aí ficava muito perigoso, rendia pouco, certamente, né? Então a gente acha que está inovando, mas elas já faziam a mesma coisa. Tá? E dessa questão do trabalho, as mulheres se complementam, homem e mulher se complementam. Sabe que daqui a um tempo, em termos de medicina, cada vez a medicina vai ser quase que totalmente, não digo totalmente, mas hoje já está uns 70%, 60%, 70%. E se imagina que vai chegar ali a uns 80%. Tem uma coisa interessante, os homens vão acabar ficando mais na parte, isso foi visto em estatística, tem trabalhos, né, de pesquisa, feito até pelo CREMES, que é de São Paulo, sobre isso, e vendo que, talvez em função das mulheres, elas estão geneticamente programadas para cuidar. Né? Cuidar. Então, isso que a gente tem que ver, que a gente tem certos programas genéticos dentro de nós que fizeram com que a gente desenvolvesse certas aptidões. E uma grande, a básica, é cuidado. Isso não nos diminui. Eu não entendo. 60% ou 70% dos médicos são mulheres. Futuro, no futuro. Agora já passou, já tem 60%. Agora 50% para 60%. Tá? Mas eles acreditam que em poucos anos... Tá? Vai se chegar ali, talvez, uns 80%. Mulheres, isso é uma estatística, mais na medicina do que homens. Certo. Na questão genética, a gente falava agora há pouco também do próprio libido. Nós somos, né? Eu vou me colocar junto nessa também, de que no período em que casou, está casado. E a gente vê uma grande mudança no cenário de que as pessoas hoje, né, casou hoje, separa amanhã, ou seja, há uma mudança muito grande. Claro, porque a mulher conquistou o seu espaço também, mas tem muito a ver com hormônios, isso não? Ou com a educação? Olha, tu queres dizer no sentido de que da infidelidade, muito infidelidade. Olha, não sei, mas a gente sabe que isso sempre existiu, era só mais escondido, mais... Né? Tu sabe qual é o ambiente em que existe a maior taxa de... onde se encontra o relacionamento extraconjugal? Tu tem uma ideia de onde é que uma mulher vai encontrar um novo parceiro, um namorado, um caso? Não. Na academia. Na academia. Eu achei muito interessante. Na academia.
Depois ainda, sabe qual é o outro que eu fiquei mais impressionada? Um ambiente religioso. Religioso. É. Em vez de rezar, tô olhando no outro. É uma possibilidade. Mas a academia eu achei muito interessante. É, E academia até, mas o religioso o me surpreendeu. religioso, porque talvez a gente pensa assim, existem religiões que têm grandes aglomerados de pessoas que se reúnem muito, tem muitas festas, isso e aquilo. E que talvez ali tem por mais fechado que seja a cultura ali. Tem contato com o outro. Exatamente. Até intimidade, conversas, talvez, né? Somos da mesma religião. Isso. E Então, acaba ouvindo, daqui a pouco diz, ó, isso aqui tá melhor que o meu que eu tenho em casa, né? O melhor que a minha, né? Aí que tá. Então tem várias coisas, assim, mas essa eu também achei bem interessante, essa estatística aí. Então, a outra questão, por exemplo, em termos de libido, tá? O homem ele sempre vai ter mais libido em si do que a mulher. É natural. Isso É genético. natural. É genético e também é educativo. Vem da formação, vamos dizer o seguinte. Os homens, se a gente... Bom, vou começar assim. As meninas, quando são criadas, a gente diz, cuida, né? Olha, pode vir chegar, não aceita papo disso, daquilo, tem que ter cuidado, isso aqui. Então, desde sempre elas são mais podadas e isso acaba sendo uma coisa que é mais interna dela. E isso esses primeiros anos de vida da menina vão ficar marcados no cérebro dela. Ela não é tão aberta a essa parte da sexualidade. Muitas vezes as próprias mães nem falam, né? Exatamente. As mães não falam muito sobre isso, as mães ficam constrangidas. Ela vai aprender no tempo certo. Isso aí. E agora eu tenho visto que tem mães que dizem, isso aí tem na internet. Eu digo, pior ainda. Pior ainda, tá? Mas os meninos não. Os meninos têm uma visão diferente. O pai diz, o cara é macho, tá? Vamos aí. Antigamente, como é que diziam? Vamos aí arrumar umas gatas para ele tem que ter a primeira relação dele. Então, é incentivado, tá? Do ponto de vista da educação masculina. E do ponto de vista da educação feminina, a coisa é muito mais discreta. Não? E isso depois, durante a vida, também vai ter repercussões no teu conhecimento. Então, o que acontece? A mulher fica lá, trabalha o dia inteiro, corre de um lado para o outro, chega em casa, tem os filhos, daí quando ela vai... quando ela acha que vai descansar, pá! Aí tá o marido ali, esperando, tá? Querido. Ainda bem, a gente tem que pensar, a gente é a musa inspiradora deles, né? E é verdade. Ele nos deseja. Tô louca pra dormir, tomar um chá, um vinho agora, né? Nesse isso aí. Mas é isso que a gente tem que entender pro marido da gente. A gente é a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola gelada do deserto. A gente tem que se lembrar disso. Só que o que aconteceu? Não é que a mulher não queira. Existem fases. Uma dessas fases é a transição de menopausa. Eu vou dar um adendo ali, mas eu estava falando no geral, que às vezes a mulher está cansada e precisa dar um pouco mais de energia para daí tudo flui. É aquele início, a gente percebe. Outras não, depende de cada um, de vários outros fatores. Mas nessa transição de menopausa, que pode começar até 10 anos antes da parada definitiva da menstruação, por mais que aqui a gente esteja menstruando direitinho, regularmente, mas os hormônios já começam a oscilar um pouco a nível cerebral, em termos de comportamento, de fadiga, uma coisa que aparece muito nessas fases, angústia, ansiedade. A transição de menopausa ela pode simular o período da TPM. Pensa, a TPM é uma fase mais crítica nas mulheres, fica sensível, chorona, ou não, fica braba, né? Porque caíram os hormônios femininos dela, é por isso que ela vai menstruar. Mas pode ser, sim, como é que eu vou explicar? São pequenas flutuações que vão acontecendo. E uma das possibilidades é justamente, simplesmente a libido quase não zerar. existe mais. A partir da menopausa. Daí já é a menopausa, não é a transição. É depois que parou. Que idade mais ou menos hoje as mulheres estão entrando na menopausa? Em torno dos 50 anos. 50. Já foi antes, não? Não, a menopausa é mais ou menos 50, 51, tá? Pelo que a gente tem de pesquisa. O que a gente está vendo é a puberdade cada vez mais cedo. A menarca nas meninas. O início da menstruação.
E por que isso tem alguma coisa a ver? Os hormônios são os mesmos, né? Os hormônios são os mesmos, tudo, mas, primeiro, aqui a gente tem um eixo hipotálamo aqui que vai mandar na hipófise, que vai mandar no... A gente imagina que esse eixo já esteja sendo visualmente mais estimulado pelo que vê na TV, isso e aquilo. O ambiente que muda. Isso, tá? E aí aquilo já começa a dar uma mexida ali. Por isso que hoje a idade, a gente vê ao longo das décadas, tá? Que a idade da primeira menstruação vem diminuindo, tá? Então, tipo assim, 50 anos atrás era 12, 13 anos, isso era a média normal, tá? Mas hoje já se vê assim, 11, 12 anos. Ou seja, o ambiente muda também a nossa relação com os próprios hormônios. Isso, porque ele vai se adaptando à situação. Outra coisa, por exemplo, a gente sabe que para uma menina menstruar, né, ela precisa atingir ao menos 42 quilos. Se ela não atinge os 42 quilos, ela dificilmente vai conseguir ter a primeira menstruação dela. Porque, imagina assim, por que a menina menstrua? A partir do momento que ela teve a primeira menstruação, ela ainda não está bem pronta. O organismo começou antes, 7, 8 anos, 8 para 9 anos, vai vendo que ela vai mudando, ela vai espichando. Aí ela, pelas tantas, vamos considerar assim, 11, 12 anos, pum, ela tem a primeira menstruação, tá? Menstruou, mas ela não está pronta ainda. Ela pode até menstruar, a primeira da menarca, sim, ela está apta a procriar. Tá? Para isso que acontece a menstruação. Isso. Mas depois ela ainda, ao longo dos anos, até que a gente agora está botando corpo, quando chega nos 16, 17, aí está fazendo os acabamentos, vamos dizer assim. Mas, só que para menstruar tem que ter os 42 quilos. Por que 42 quilos? A natureza escolheu esse número mágico, não fomos nós, seres humanos, mas a gente sabe que é porque aí tem quantidade suficiente de tecido gorduroso, de tecido muscular para sustentar uma gestação. Tem a capacidade de perder sangue. Ela está pronta para isso. Se ela ficar muito miudinha, como é que... Não, a gente tem que pensar lá na idade da pedra, vamos dizer assim, nos nossos ancestrais, como seria difícil ela ter condições de sustentar uma gestação. Carregar uma criança. Isso, tudo isso. Tá? E sempre está muito ligada a questão do tecido adiposo, tanto que os nossos hormônios, eles têm como base, matéria-prima, justamente a gordura. Tá? Para ver. Então, a importância disso, por isso que a partir de 42 quilos que se imagina que ela consegue manter o funcionamento vital com foco reprodutivo. Tá? Então uma menina consegue menstruar antes de 42 quilos ou tem quem menstrua antes de ter 42 quilos? Olha, é extremamente raro. É raro. Mas é um acidente quase. Porque tu vê assim, hoje, como eu comecei a falar, as meninas estão... Mas não é por causa do peso em si. Por exemplo, épocas que elas de guerra, onde o país está passando por muitas dificuldades, tá? Por exemplo, lá na Ucrânia, se fosse fazer... Certamente, se elas estavam com uma idade de primeira menstruação pelos 12, tá? Elas começam a passar para ter ali, vai espichando, vão menstruar talvez com 14, com 15 anos, porque não tem condição. Certamente a nutrição dela não está adequada, é diferente, é um estresse enorme. Tá? Medo da morte. Isso, tudo isso. Querendo fugir do país. Isso influencia também. Isso influencia também. A natureza faz isso, o corpo faz isso. Sim, tem vários automaticamente. Depois, melhorando, passando a guerra, melhorando a qualidade de nutrição, de novo, ao longo, volta a menstruar. Doutora Sandra, e tem um período em que a mulher, então, tem 50% do interesse, né, sexual do que o homem. Mas tem um momento que ela perde esse interesse na vida, assim como o homem também perde ou não? Isso vai para o resto da vida? Olha, a questão da libido nas mulheres é fácil de entender. Então, para começar, não é que elas podem não... Elas não estão sempre plugadas. Quando eu falei que a área maior dos homens, a área cerebral em relação à sexualidade... Porque, sim, o homem ele é um predador, em tese, ele é um caçador. Tá? E a gente tem várias pesquisas,
também se questionando por que o homem tem que ser então fiel se ele originalmente não seria. Mas nós não vamos entrar nesse mérito. Só que a libido, por exemplo, a libido depende de hormônios. E um desses hormônios é a testosterona. Tá? E o que vai acontecendo? Por exemplo, chega nessa transição de menopausa, a mulher começa a perceber que existe uma flutuação da libido dela. Não é que é full time, mas tem fases, outros momentos ela até pode achar que está melhor durante um período. Mas isso é porque os hormônios estão diminuindo. Tá? E vai chegar bem ali, quando passou a menopausa em si, que foi a última vez que ela menstruou, aí quase fica zerado. Porque analisa o que a natureza está... Quase que zero. Isso. Tá? E por quê? Do ponto de vista de evolução, tem várias teorias sobre a menopausa. Uma delas é que as mulheres, a partir do momento das gestações, elas morriam muito mais na época. Não tinha cesárea, tinha infecção, tinha um monte de coisa. Então, uma das teorias, entre outras, é que ela, se ela conseguisse sobreviver mais tempo, no caso da mulher, ela poderia cuidar da prole dela. Porque não adiantava ela ter 10 filhos, se ela morresse no parto com o último, eles não sabiam se virar sozinhos. Porque era cada um por si, Deus por todos. Então, uma das teorias, seria que, então, era para ela poder cuidar dos seus filhos, tá, da sua prole, e não competir com a prole dos netos, né? Que elas também iam querer comer, roubar a comida dos netinhos. Tem uma série de teorias sobre isso. E por isso que, se a natureza concluiu isso, que tudo era escasso, o que ela vai dizer? Querida, olha, não adianta tu ficar te refestelando, tá? Porque desse mato não vai sair cachorro. Então, tu não precisa ficar te refestelando, namorando, se não tem condições de reproduzir mais. É bem lógico quando a gente entende. Tá? E para o homem? O homem é mais lento, mas eu quero dizer que para as mulheres que tem solução, gente, a gente vai tapeia. A gente tapeia, aí que está. Porque aí também vem as outras questões que, imagina, nós vamos, mesmo nesses primórdios ali, as mulheres que se conseguiam sobreviver esse período da menopausa, de não ter dos filhos, elas chegavam até perto dos 60 anos. E hoje nós vamos viver muito. Então, tu imagina que uma mulher que chega aos 50 anos, né, vamos dizer que deu tudo certo, chegou aos 50, 51 anos, que é a idade das brasileiras também, 51, aí ela tem mais 50 anos, no mínimo, de excelente qualidade, que ela pode ter excelente qualidade de vida, e ela não vai ter libido. A natureza não pensou que a gente fosse viver tanto, acho eu. E aí, mas aí tem como repor isso? Sim, a gente repõe. A gente repõe. E aí as coisas voltam ao normal. Tá? Mas o ideal é passar a menopausa. Ou não, às vezes acontece antes? Não precisa. Sim, às vezes acontece antes. Tá? Então, cada um tem que ser avaliado e a gente repõe, porque são os nossos hormônios, tu entende? Não é um hormônio... uma coisa é eu tomar um remédio, tá? Que pode ter um remédio, esse remédio... ele é estranho ao meu organismo, tá? Mas o hormônio não, o hormônio eu faço igual. Porque tem um monte de remédio que diz que o pessoal compra vitamina, né? Diz, olha, isso aqui é bom para os olhos, é bom para ter libido, é bom para não sei o quê, bom para ganhar massa. E aí as pessoas estão comprando e eu fico, meu Deus, mas quem falou, né? Da onde que veio? Porque se tu abre a internet, né, tem um monte de coisa para resolver. É quase que imortal quem toma aquele remédio. Né? É verdade, né? Para libido, isso e aquilo. Mas o cara corre, nada, o cara tem mais um monte de filho tomando um remédio aí. Mas será que é tudo isso, né? Certamente não é. Às vezes é uma vitamina, né, que está na moda, é um selênio, para questão de libido, zinco, esses minerais. Mas quem comanda ali essa parte é a testo, não adianta. Tá? Testosterona. E existe, a gente fala agora há pouco também, alguns remédios que atrapalham, entre eles os anabolizantes. Qual que é o problema, em especial do homem, de tomar anabolizante? Que é tão falado, mas dá muita massa muscular, o cara fica bonitão, fica bombado. Isso. Mas tem problema? Tem.
Primeira coisa que eu pergunto quando eu recebo um paciente que, às vezes, trazido pela namorada, às vezes trazido até pela mãe, olha, ele tá impossível. Aí tu vê, tem que fazer alguma coisa para ele parar. Aí tu olha, a pessoa tá transtornada, sabe? Transformada fisicamente, assim, vermelho, de tanta bomba que tá usando. Óbvio que isso não é uma coisa fisiológica, tá? Então, como é que eu vou comentar com esse paciente? Primeira coisa que eu coloco para ele é assim: tu gostarias de ter filhos? Essa é a primeira pergunta. Aí, a maior parte vai me dizer: ai, claro, eu gostaria, né? Um dia, não agora, mas gostaria. Bom, então, aí, essa é a primeira questão. Porque se a gente repõe externamente testosterona, os meus sensores cerebrais, como a gente já estava falando ali, hipotálamos e hipofisários, vão dizer o seguinte: bah, tá vindo testo, tem testo suficiente aí circulando. A gente não precisa mandar o testículo trabalhar, porque está entrando. É ele que produz a É, o testosterona. testículo é que produz a testo, só que se está entrando muito, ele já analisa E corta. e corta. Não preciso mandar. Não preciso mandar o testículo trabalhar, porque está entrando bastante de fora. Só que junto no testículo a gente tem as células que produzem os espermatozoides, que eles são produzidos diariamente. Tá? Então, junto eles receberam a mesma mensagem. Ó, não precisa. Tá? E aí a diminuição do espermatozoide no testículo diminui muito. Tá? Alguns indivíduos são, em tese, por exemplo, assim, daí no momento que o cara parou de tomar esse monte de anabolizante aí, o testículo dele começa a funcionar para produzir testo. Sim, isso é bem provável. Isso aí, certamente. Mas, no caso, a produção de espermatozoide é que tu não sabe. Tu sabe que é afetada, mas tu não tem como prever quem tem uma sensibilidade maior, aqueles períodos que estaria sem essa produção. E aí que vem a questão de que hoje estamos vivendo uma das fases de maior problema de infertilidade masculina por isso. Porque se preocupou muito com o físico, né? Então, menos com a qualidade, é isso? Com a saúde, né? É, porque assim, ó, os hormônios, eles são maravilhosos, só que eles são super potentes. E tu tem que saber, e quando a gente fala em repor um hormônio, é para chegar a um equilíbrio natural. A gente não quer acima. A gente quer repor para que ele junto fica. Os nossos hormônios é como se eles fossem um exército, tá? Eles ficam marchando, tem que marchar tudo no mesmo ritmo. E aí, se eu boto ali uma testo super, super potente, tá? Exemplo, o que vai acontecer? Chega um soldadão lá todo bombado, os outros não vão conseguir acompanhar, vão tropeçar, vai quebrar a perna, entende? Vai ficar para trás. Isso. Então, isso vai começar, isso afeta uma série de coisas. Tá? E o organismo se completa, né? Se complementa, né? Sim, um hormônio tem que ajudar o outro. Tá? E, ultimamente, também o que tem, desde 1950, os primeiros relatos sobre o uso de anabolizantes e de testo, e já uns turbinados, vieram da Áustria. Tá? Daí começaram a usar justamente para musculação, para fins de competição. Começou na Áustria. É. Isso aí, 1953, os primeiros relatos disso. Então, o que acontece? A testosterona, ela é um hormônio fantástico. Ela dá as características sexuais secundárias do indivíduo para se desenvolver. Ela faz os músculos também. E quando tu vai repõe testo toda. Tu não precisa mais definir características sexuais secundárias. O pessoal quer que mantenha a massa muscular. Só que a testosterona, ela faz uma proporção entre as características sexuais secundárias e a manutenção muscular. E a parte cerebral também. Então, eles começaram a pegar... O que é um anabolizante? É uma substância que faça crescer, né? Crescer o músculo. E eles começaram a tirar a parte que faz o desenvolvimento das características sexuais secundárias, tá? Vamos dizer, e para deixar só a que faz o músculo. Tá? Só que nunca vai se conseguir
tirar tudo, porque elas funcionam Sim. juntas. Pode tirar. Então, aí que vem esses outros, Efeito trembolona, tudo que é coisa aí que utilizam, que é baseado nisso. Bom, estamos conversando com a doutora Sandra Bertsch, né, endócrino, em nome de Imogel, 40 anos de Imogel, tradição Estamos digital. de aniversário junto, de tempo de faculdade. É mesmo, 40 anos já. É. A Casa do Ciclista, Tratar em Estrela, CFC Vitória. Mercadão dos Óculos, Compensados Lajado e Preto Materiais de Construção. Doutora Sandra, a gente poderia ficar aqui 2 dias conversando. E a doutora veio, né, direto da Univates. Hoje é professora também, né, do curso de medicina da Univates. Da Univates, né, onde principalmente a área de endocrinologia, tá? E é uma área que eu gosto muito, porque e passar esse conhecimento também para os alunos, tá? Que tu fica ali, imagina, 40 anos, olhando o paciente, de manhã, de tarde, de noite, comparando. Eu aprendo muito com os pacientes, tá? Né? Muito até mesmo. A evolução deles, a mudança deles. Né? Sim. Então, isso é muito, muito gratificante. E eu também sempre digo que é uma maneira até da gente retribuir para a comunidade que nos acolheu, né? Passando um pouco dessa tua experiência nessas áreas. A doutora é natural da onde? Eu nasci em Porto Alegre, mas a minha família toda é aqui de Lajeado, de Conventos, e a minha mãe é de Teutônia. Tá? Então é do Vale mesmo. Eu sou do Vale mesmo. Eu só me lembro que eu nasci em Porto Alegre, meu pai fazia odonto lá. Então, na época, assim, eles primeiro tinham uma família, já iam fazendo, né, depois da faculdade. Então, ali a gente ficou 5 anos e voltamos. Por isso que eu só me lembro quando eu vou preencher um papel. Não, realmente. Natural, Porto Alegre. O pai era dentista? Era dentista, sim. E antes de ser dentista, trabalhava com o quê? Ele era funcionário público, porque ele trabalhava numa dessas secretarias em Porto Alegre e de noite ele estudava na PUC. E a mãe? A mãe é professora, ela trabalhou muito sempre com crianças e no final ela trabalhou no Gustavo Adolfo com jardim, como eles chamam com as professoras que cuidam primário? do jardim. Não, antes disso, que era o prézinho, pré, criança pequena. A mãe trabalhava ali. Isso aí, tu vê. E gostou de Lajeado, não? Bom, abraçou, né? O Vale do Taquari. Sim, porque na realidade é a minha cidade, é com quem eu me identifico. Inclusive, quando eu terminei lá a residência em Porto Alegre, na PUC, meu chefe me convidou para ficar lá trabalhando. E eu disse, não, eu quero voltar para minha cidade. Ele disse, mas o que tem de tão importante lá, assim, que tanto quer? Eu disse, não, é a minha cidade. Tá? É a minha cidade. Não, aqui tu vai ter muito prestígio, cidade grande, 2 milhões de habitantes. Não, eu quero a minha com 100 mil. Exatamente. E outro que veio para cá, adotado, né, foi o Ney. Ney Rafim. Isso. O esposo. Isso aí. Que ele foi meu professor na faculdade, na PUC. Depois, anos depois, a gente se encontrou de novo e ele veio para cá. Mas primeiro ele dizia, mas lá no interior? Eu digo, sim, meu querido, lá no interior. Tá? Se tu quiseres, terás que vir de Malicuia, porque eu não vou sair da minha cidade. E ele veio atrás da loira. Veio, tá aí, né? Já 36, 37 anos. Olha só, coisa boa. Doutora Sandra, obrigado por ter vindo aqui compartilhar um prazer. pouco do conhecimento. Foi um prazer, estou à disposição, e são termos infindáveis, mas são maravilhosos. São maravilhosos, sim. Hoje, conversando com a doutora Sandra Bertsch, essa amigona, queridona que nós temos aqui. Boas lembranças. Boas lembranças. E que vai voltar uma outra vez. Com todo prazer. Bom, se inscreve no canal, né, no YouTube, compartilha esse vídeo, mande para quem você acha que precisa assistir. Quem será que vai estar sentado aqui, né, nessa cadeira falando conosco na semana que vem? Bom, daí tem que acompanhar o Eu Podcast.